tarde, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papo de Primeiro, podcast da Prefeitura de São Vicente. E hoje a gente está com um apresentador diferente, o Peterson está de férias, mas eu vou manter a tradição aqui, que senão a gente não pode quebrar essa tradição. Seja bem-vindo, Vinícius, como é que tá? Obrigadão, queridão, tô ótimo. Uma honra, um prazer estar aqui no Papo de Primeira para falar de um assunto que é mais do que destaque aqui em São Vicente. E a gente tem que preparar, assim, tá todo mundo aí preparado para 1 hora, 2 horas de conversa, porque se a gente vai falar de entregas da educação, a gente precisa falar conversa boa, com né? muito tempo. Sim. Só que uma das funções do PET aqui no começo é apresentar as nossas convidadas. Então eu vou deixar aí com você aí. Então fechou, que baita responsabilidade. Hoje a gente está aqui no Papo de Primeira com a Nívia Marcilli, que é a nossa secretária de Educação, também com a Regina, que é diretora da MEI Rei Pelé, a escola modelo que a gente inaugurou aí recentemente. Prazer de estar aqui com vocês e um prazer de estar aqui também no podcast. Olha, tá fazendo direitinho a estreia dele, gente. A gente vai dar nota depois, porque obrigado, a gente obrigado. adora avaliar, né? Obrigado, tá ótimo, tá ótimo. Ainda mais quando é um menino da escola pública, Pois que a gente já sabe que ele vem cria das do nossas. Otávio de César e do Carolina Dantas, com muito orgulho. E a gente tá com suas notas lá pra Não, gente não, conversar faço isso não, depois. faço isso O estoque vai ficar de recuperação aí. Não, pelo amor de Deus. E me fala uma coisa, bem-vindas, primeiro bem-vindas, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que a gente já tinha, vamos começar lá em cima, lá em cima. A MEI Rei Pelé. Nossa, eu vi, sei lá, quantas matérias, tá todo mundo falando sobre isso, saiu jornal, televisão, rádio, todo mundo falando. Vocês tinham essa noção de quanto ia ser impactante a inauguração, a abertura dessa escola? Em dezembro, quando eu fui lá, assim, a obra estava daquele jeito, mas a gente não tinha muita dimensão de como ficaria. Quando a gente vê aquele prédio maravilhoso, com uma estrutura, assim, é de encher o coração de alegria, porque as crianças merecem um espaço daquele. E aqui em São Vicente, eu acho que a MEI Rei Pelé foi um presente muito grande para eles. Eu até vou pedir para a produção, enquanto a gente está falando da MEI Rei Pelé, a gente ir deixando algumas matérias aqui no ar para o pessoal ir vendo, que saiu na ESPN, saiu Estadão, Band Esportes, TV Tribuna, todos os locais falando sobre essa escola. Vamos falar um pouquinho da escola. A escola é a primeira escola, acho que é a primeira escola a homenagear o rei do futebol, né? Acho que ela é primeira em duas coisas, né? Ela é a primeira escola a homenagear o rei. E ela é a primeira escola de tempo integral em São Vicente. Então, a MEI, é até legal da gente falar, a MEI é a sigla de Ambiente Municipal de Educação Integral. E educação integral das duas maneiras, em tempo integral e integral, porque ela vem com esporte, cultura, línguas e com uma proposta de educação diferenciada. Eu fui na sala de música, eu já fiquei encantado, queria estudar lá, uma salona legal. Gigante. Sim, todas as salas de oficina têm as suas características, os professores que foram para lá apresentaram um projeto e esses projetos vão ser desenvolvidos nas oficinas. Então a gente vai ter oficina de Libras, oficina de música, oficina de meio ambiente. Então, é muito bacana mesmo, é de encher os olhos. E foi uma inauguração de peso, né? Foi tanto assim para a cidade, mas para fora. Saiu muito. A gente contou com o Mauro Silva, né, que foi tetracampeão da seleção de 94, dispensa apresentações. Tirei foto com ele, lógico. Né? Não, eu também acho que foi o primeiro. Tive que tietar. O Joe Fraga, que é CEO da Sports 10 e hoje é responsável pela marca do Pelé, que é importantíssimo. E a torcida jovem também marcou presença com o bandeirão, como a gente está conferindo ali na imagem, que sempre com aquela animação de sempre, que eles sempre levam para os estádios, etc. Foi muito bonito, assim, um negócio muito para além do que a gente está acostumado, né, aqui na cidade. A gente, quando começou a ideia toda de homenagear o Pelé na escola do prefeito, quando o Pelé, infelizmente, vem a óbito, o prefeito falou, não, eu quero muito que aqui em São Vicente tenha um legado. E aí ele falou, opa, mas o legado tem que ser na educação. E aí a gente estava terminando de construir a escola e aí casa a ideia. A gente começa a correr porque para deixar a escola com a cara do rei não era fácil. Então a gente tinha que pegar o pessoal da comunicação e falar, bora fazer arte. A gente pegou o artista da cidade, o Rico, querido, maravilhoso, que fez toda a grafitagem do ambiente.
Aí tem aquele elevador simbólico, né? Nossa, que é o muito rei. lindo. O elevador é lindo E é bacana falar elevador, né? Porque a nossa escola é com acessibilidade total. Então tem elevador, tem o que tem de melhor de educação. Tem lá na May Rei Pelé. Uma coisa que me chamou a atenção, a cozinha. A cozinha, não é só porque eu sou gordinho e gosto de comer, não. Mas a cozinha super bem montada, estruturada. As crianças vão fazer quantas refeições lá na escola? Na verdade, nós temos 2 cozinhas. 2 cozinhas? Você só viu uma. E a outra cozinha também é toda equipada e linda como a primeira, que tem ali no pátio da entrada. Então, são 4 refeições, o café da manhã. Então, a criança faz 4 refeições na escola. O café da manhã, depois um lanche, e depois o almoço, e à tarde um lanchinho da tarde. Então, são 4 refeições. E a dinâmica, assim, é uma loucura. Mas é tão complexo, é tão grande, que daí a gente vê como funciona. Até contar um segredo. Hoje pela manhã teve uma equipe lá da Band Nacional, fazendo reportagem, e eu perguntei como tá aí. Aí me mandaram um feedback. O repórter falou que é uma pena que o cheiro não vai sair na reportagem, porque o cheiro da comida estava bom demais. Sensacional. E as salas, elas são climatizadas, tem ventilador? São salas de aula todas climatizadas, 2 ventiladores em cada uma sala de oficina com ventilador. Ar-condicionado? Sala de oficina ainda não. Mas na sala de aula, todas sim. as salas de aula climatizadas, com projetor, E é muito bacana, porque a gente foi trabalhando nos detalhes. Ali tinha que ser o sonho. E o sonho, por quê? A gente trabalha para uma escola só? Não. A gente está trabalhando em diversas escolas ao mesmo tempo. Mas tinha que ter um padrão para a gente poder sonhar, a gente quer todas as escolas daquele jeito. Então, as paredes têm azulejo, porque isso diminui a questão da manutenção, da pintura. Então, é projetor, é iluminação adequada, é acessibilidade. Sim, sala de oficina com mobiliário diferente, com materiais diferenciados, porque os alunos eles não podem ter a mesma coisa da sala de aula, tem que ser diferente. Sim, se sentir num outro ambiente. Eles vão estar lá o dia inteiro, né? Então, eles fazem também essa movimentação, porque são os alunos nas oficinas que trocam as salas. Tem a sala de Libras, a sala do meio ambiente. Então, eles fazem toda essa rotatividade. E é uma sincronia, tem que ter uma sincronia muito grande, né? Porque os pequenos... São quantos alunos? São 640 em período integral. Mas sabe uma coisa muito bonita de ver? Que, assim, o prédio pode ser perfeito. E o prédio é lindo de fora, é lindo dentro. Só que o capital humano tem que ser diferenciado. E o que a gente tem visto entrando lá, e a gente entra lá toda hora, a gente fica até com vergonha, porque agora é a casa deles, né? E a gente fica indo lá visitar a casa deles. São pessoas felizes. Então, ali virou um lugar de gente feliz. Então, é professor sorrindo, é atendente sorrindo, é o pessoal da gestão sorrindo, então, a cozinha sorrindo. Então, é um lugar de transformar vidas, porque tem gente feliz lá dentro. E eles fazem com prazer, porque muitas vezes eu preciso que alguém venha mais cedo. Eles estão lá. Eu preciso que vocês fiquem mais tarde para me ajudar. Não, vamos lá com você. Então, é um grupo, uma equipe de professores, de funcionários, que está todo mundo junto. E é isso que a gente precisa, todo mundo em prol dos alunos, em prol da educação. E se a gente está falando de uma escola que leva o nome do rei do futebol, a gente não pode deixar de citar a quadra maravilhosa e linda que tem lá. É o sonho de qualquer professor. Que lugar maravilhoso. A gente esteve lá no dia da inauguração e, cara, o prefeito até fez um chute inicial simbólico ali. Que, né, ele tem que fazer o chutinho dele. Fazer o quê? Mas, assim, incrível, e isso casa com uma das grandes entregas também da educação, que é com os kits esportivos, etc. Ali é um ambiente muito bonito, né, cara? É impressionante. Vocês têm algum projeto para desenvolver nessa questão do esporte, etc., para as crianças que vão estudar especificamente lá na May Rei Pelé? Então, nós temos a professora de Educação Física, nós já recebemos todos os materiais, todos os kits que as escolas receberam, nós recebemos também.
Então, as professoras de educação física, além das professoras, as outras professoras de sala também estão preparando algumas atividades. E recebi agora a notícia, né, que não sei se para os nossos alunos, mas também a escola vai ser aberta à noite. Né? Não sei nem se eu poderia falar. Né? A Regina dando spoiler. Alô, Samaritá. Hoje, é fresquinha a notícia. Não pode falar. Algumas atividades no período da noite, para quem não são os nossos alunos, para proporcionar também para a comunidade, né? Que porque legal. a escola é da comunidade. Inclusive na quadra. Isso, na quadra. Quando a gente começou a pensar, né, nessa MEI, o que o prefeito queria? Ele queria que fosse muito mais do que um prédio de escola, que fosse, na verdade, um transformador social. E ali no Samaritá, por exemplo, é um lugar carente de espaços adequados. Então, o prédio da MEI, principalmente a parte de trás, que ele tem entradas separadas, exatamente para que a comunidade seja dona do lugar. Quando a Regina fala, todo mundo que vai trabalhar na MEI teve que apresentar um projeto e passou por uma comissão de avaliação. E o projeto tem que ser relacionado com o trabalho com a comunidade. Porque a gente sabe que se a comunidade toma conta do espaço, o espaço fica bem cuidado, a gente não tem problema de furtos, a gente tem um cuidado. E eu acho que a gente precisava trabalhar isso em São Vicente, né? Do vicentino amar a cidade e falar, opa, isso é meu. Porque, na verdade, a MEI não é minha, a MEI não é do Caio Amado, a MEI não é da Regina. A MEI é da população. Então, sim, a Secretaria de Esporte já está com a grade. Hoje ela foi lá validar com a gente. A escola vai funcionar das 7 às 17. E depois desse horário vão ter muitas atividades de esporte e cultura em todas aquelas salas lindas para toda a população de Samaritá. A escola quase vai ficar 24 horas à disposição das pessoas. Que praticamente fique isso, né? 360 dias por ano, né? É bom ter esses espaços, Sim. porque eles não têm muita coisa voltado ao social, voltado ao esporte, e ali eles não têm. Então, eles têm a escola como referência, eles precisam ter a escola como referência. E é engraçado que, em pouco tempo, as mães já abraçaram essa ideia, né? A escola é nossa. Ontem eu recebi um recado, era à noite, quando a mãe me mandou uma mensagem e falou assim, diretor, eu passei lá em frente à escola e vi que o cadeado do portão da secretaria estava aberto. Tem como você avisar alguém para ir lá trancar? Então já está assim, todo mundo já cuidando todo mesmo. mundo. Sensacional. Conta, né? E aí eu vou contar que a Regina, no passado, ela ganhou um prêmio ela Eu está vi na escondendo mesa aqui. Ela ganhou um prêmio por ela ter feito um baita trabalho bom com a comunidade. E aí quando a Regina foi para lá, a gente ficou super feliz porque era o nosso sonho. E aquele sonho que, assim, enquanto poder público, a gente consegue imaginar, mas a gente só sabe que vai dar certo se for pessoas felizes e boas para lá. E a gente sabe que agora ali, Samaritá, Rio Branco, olha, ganhou um baita equipamento. Pegando o gancho que ela falou, Regina, eu lembro que no dia que o pessoal do Estadão veio fazer a entrevista lá, você comentou sobre como você foi parar na MEI Repelé. Sim, sim. Aquela história já me emocionou, já viu que já deu para mostrar que você é a pessoa certa para estar naquele local. Eu estou há 22 anos na educação de São Vicente, né? Dos 22, 21 foi na área continental. Então, eu tinha a opção de escolher entre as 4 a mês. Né? Mas só que quando eu fui lá em dezembro, fui em janeiro também, lá na MEI Samaritá, que antes era Samaritá e depois, né? Aí eu entrei lá dentro e falei, não, aqui eu quero ficar aqui. Porque eu entrei nas outras, né, do Tancredo, mas só que tem que tocar no coração. E a MEI Rei Pelé, quando eu entrei lá dentro, embora as obras estivessem assim uma loucura, e o outro prédio da Tancredo já estava arrumadinho. A escola já estava pronta. Eu falei, não, aqui é meu lugar, é aqui que eu vou em ficar. Casa já, me né? senti em Que casa, legal. já me senti trabalhando, fazendo um monte de projeto, um monte de coisa, já imaginei um monte de coisa. E para ela, o Tancredo seria mais Sim, próximo. Seria mais perto. O Tancredo é mais perto e Pra a MEI ela. mais Mais Aí perto, ela bem falou, mais. não, na área continental que eu vou vou continuar continuar atravessando mudando a ponte. vida. Eu estava comentando hoje numa reunião mais cedo que acho que não tem o servidor, o trabalhador mais
potente do que o da educação quando ele está motivado, assim. Sim. A gente, assim, até a Denise, ela fala assim, não mexe com a educação, que a gente né, vai para cima mesmo. E a gente sente isso, né? Em todo mundo da educação muito motivado, né? A gente já teve uma entrevista aqui com a professora Dani, do Jonas Rodrigues, e que ela falou assim, não, agora com a estrutura, agora que eu vou voar ainda mais alto, né? Antes, improvisava a caixa de som. Isso é até uma coisa muito legal que eu acho. Todas as salas, elas estão equipadas, deixando o professor sem ter que ficar pensando na logística de como que eu vou pegar a caixa de som, uma caixa de som, porque na escola não tem, isso eles têm. Já está pronto, ele vai, prepara a aula com o notebook dele, né, que ele recebeu, e chega lá, só coloca o conteúdo. Eu acho que isso é uma decisão muito acertada de vocês da SEDUC, porque deixa o potencial do professor aparecer mesmo, né? Ele não tem que se preocupar com questões que ele não deveria se preocupar, né? Com a logística, com as coisas. Acho que eu vou até entrar num assunto, duas coisas, né? Primeiro, que a Dani é uma maravilhosa, eu sou fã dela. E aí é engraçado que antes do Volta às Aulas, eu vendo as redes sociais dela, ela já estava preparando o projeto desse ano. Eu falei, ixi, já vem mais um projeto. Eu falei, daquela cabeça criativa, boa professora. A gente tentou pegar um spoiler com ela aqui, não rolou. Não rolou, né? Eu vi umas figurinhas, era alguma coisa meio de espaço, futurista. Depois a gente vai lá descobrindo, Jonas, o que ela tá aprontando pro lado de lá. Legal. E é tão legal que os professores, eles estão muito empolgados. Eles me chamam, porque durante o período de aula é muito corrido, né? A dinâmica é muito intensa. E eles me chamam à noite. Regina, pensei nesse projeto aqui. O que você acha? Dá para fazer? Você me ajuda? Eu falei, não, bora lá. Tá vamos todo fazer. mundo empolgado mesmo, Então, né? eles estão muito empolgados para ver a coisa acontecer. E as crianças também estão dando esse feedback. Porque eles querem muito. A professora me chamou ontem, vamos fazer um bailinho de carnaval? Vamos fazer. Vamos fazer esse baile de carnaval para eles, né? Vamos estar todo mundo junto, porque eles precisam gostar de estar dentro da escola. A escola tem que ser feliz, né? A gente tem que precisa. pensar nessa escola. E aí eu vou entrar num assunto polêmico, né? Porque da 12:00 às 6, porque você falou que o pessoal da SEDUC está empolgado, mas é até empolgado demais, porque a gente chegou, assim, nos últimos meses até num esgotamento. Porque é muito bacana, né? Quando as pessoas sempre quiseram e talvez por N razões não conseguiam. Aí, de repente, vem um prefeito que fala, o dinheiro da educação é para gastar na educação. O que parece óbvio. E, de repente, o pessoal no começo fala, opa, não estou entendendo o que é isso. Quando engrenou demais. Então, tá todo mundo meio esgotado, trabalhando demais. Por quê? Porque a gente compra o material escolar, e compra uniforme, e compra projetor, e compra notebook para professor, e compra utensílio de cozinha. E você vê uma cozinheira emocionada de receber uma batedeira, um eletrodoméstico, um freezer. E você fala, poxa, mas é a nossa obrigação. Mas acho que porque não acontecia, tá todo mundo muito emocionado. E a gente vê as coisas chegando e fala assim, nossa, será que é pra gente mesmo? Não mandaram entregar errado. Teve uma coordenadora de creche que mandou uma foto e ela colocou assim, estou me sentindo no caminhão do Faustão. Vini, você não vai saber o que é isso, porque tu não tem idade. Olha lá, ele não lembra. Luigi Baricelli. Olha lá, isso. E aí, sabe qual é o assunto polêmico? Ontem, da 12:00 às 6, lendo rede social, e um rapaz escreveu assim. E eu lido bem com as críticas, o prefeito lida, porque eu acho que faz a gente construir, né? E ele fala assim, mas vocês estão trabalhando para uma escola só. E não é verdade. A MEI, ela traz um referencial do que a gente quer para tudo em termos de estrutura física. Um novo patamar, né? Mas o projetor que está na sala de aula da MEI está em todas as salas do município. Essa geladeira, o freezer, o fogão, que é lindo, a batedeira, o liquidificador, em todas as unidades. O material escolar entregue na MEI na primeira semana de aula foi em todas as unidades. O mesmo material que foi entregue ano passado, esse ano também foi entregue para todos os alunos? Exatamente. Primeira semana de aula. Na verdade, a gente trabalhou para que fosse no primeiro dia. Mas tem algumas escolas que têm uma logística diferenciada, trabalha diferente. Mas na primeira semana de aula, todas as crianças receberam o material. Mais de 40 mil, né? Então mais não é tão fácil, mil, né? A logística. Entregar tudo.
Mais um ano, né? Porque ano passado a Mais gente um já teve. ano. Esse ano, quem me dera, quando eu era aluno do Carolina ou do Otávio, ter um kit bonito assim desse. E já que a gente falou do kit, vou pedir uma ajuda para vocês. A gente, o ano passado, fez uma compra para 2 anos, né? A gente comprou de 22 e de 23. E aí, agora, nesse momento, a gente mandou um formulário para todas as escolas, porque a gente quer ouvir dos professores, das equipes, o que elas querem para 2024. Porque na administração pública o nosso tempo é diferente, né? A gente, para que dê certo as coisas em janeiro, a gente trabalha de fevereiro do ano anterior. Sim. Porque a gente tem que trabalhar com licitação, com transparência, com tempo. É difícil. Então, nesse momento, todas as escolas estão respondendo, porque, de repente, a gente precisa ouvir, olha, eu quero um caderno grande, não um pequeno. Sim. Eu quero 2, não 3. Eu quero uma... Já sei que é um pedido das crianças, que elas faziam muito pro prefeito. E a canetinha! Queremos canetinha. Então, pai, mãe, vovó, responsável, que esteja nos ouvindo, converse com a sua comunidade escolar, converse com o professor da sua criança, converse lá na secretaria da escola e ajude eles a nos informar, porque com base nessas informações é o que a gente vem para 2024. Então, já está preparando o kit escolar de 2024. É que a gente trabalha com um prefeito, assim, que ele é meio acelerado, né? Então a gente, ele cobra e vai, próxima coisa aí, porque eu preciso, porque São Vicente nunca teve, agora é o tempo de ter. Então a gente está trabalhando aí com um tempo de planejamento para que as coisas aconteçam certinho. E quando a gente vê as crianças sorrindo com o material, a gente fica viciado nesse sorriso, né? Fala, não, quero mais, né? E alguém me perguntou em relação ao material escolar, e é engraçado, quando a gente entrega para a criança, ela simplesmente não segura, ela abraça. Eu percebi isso também. Ela abraça. E é tão lindo de ver o sorriso das crianças quando recebe, poxa, alguém está olhando por elas, né? E é meu isso aqui, alguém pensou em mim. Eu fico emocionada até, eu já fico até meio... Esse ano, logo no primeiro dia de aula, eles já receberam material. Então, e para os pais também é muito bom, porque a gente sabe que a demanda, né, da família é muito difícil. Então, assim, já de cara, receber um material que eu não vou precisar comprar, para os pais é muito bom, né? Então tá, já que a gente tá falando de spoiler, vou contar para ti, para todas as diretoras, coordenadores e professores que estão nos ouvindo, que nas próximas semanas, na gestão do CAI Amado, a gente não promete o que a gente não consegue cumprir. Então, às vezes, a gente recebe críticas, as pessoas às vezes vêm ardidas, e eu tenho um lema, vereador, não vou mentir, não dá ou dá só em tal momento. Então, a gente só fala o que já aconteceu. Então, a gente vai contar que já aconteceu, que a gente fez uma compra de um kit pedagógico para a escola, que era uma segunda demanda. Porque a escola precisava de papéis diferenciados, é cartolina, é um durex, é uma cola grande, é um gizão, é um material maior, que de repente usa com algumas crianças adaptados. Então, aí nas próximas semanas é um kitzão, hein? Já agora para isso? Já. Legal. E que faz falta esse material no nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente acabava pedindo a colaboração dos pais. Então, foi o que eu falei até na reunião. Não precisamos gente, mais. Não comprem nada. Que legal. Nada. E quando a gente fala do impacto que a escola dá na região, né? A gente está falando, por exemplo, vou dar o exemplo da May Pelé, que a gente está falando de uma região que ela tem uma população mais carente, etc., né? Pouco desenvolvimento financeiro, econômico. Aí a gente tem o aluno, né? Eu imagino uma família que tem os pais não precisam comprar uma série de materiais, que tem a criança fazendo quatro refeições dentro de casa, ou dentro da escola, desculpa, que acaba sendo uma casa integral, né? Dentro da escola. Vai ter uniforme, que a gente já vai falar daqui a pouco disso, né? Então, isso transforma a vida não só da criança, né? Isso transforma a vida da família inteira, não é isso? Aí, às vezes, eu tenho 2 filhas, mas tem gente que tem mais, então é um impacto muito grande na vida familiar, né? O pai não precisa comprar o material. E aí a gente também
eu sou professora de pequeno, de alfabetizador, de primeiro ano, né? Professora alfabetizadora. Tem criança que às vezes deixa de ir para a escola porque ela não tem. Então, para a gente, acho que é muito maior até do que a gente poder ajudar a família. Às vezes é salvar aquela criança. Ela vai ter o mesmo que todo mundo. E você olha, né? Você vê aquele estojinho amarelo nas mesas. Na primeira semana de aula, e eu peço aí para todo mundo se recordar como foi a primeira semana de aula em São Vicente. Se você andava por São Vicente, você ia ver alguém com uma maletinha amarela pela cidade. E aí você fala, poxa, a política pública chegando em quem realmente precisa, né? E fazendo impacto aí em todo mundo. Só tem um problema, quando a gente entrega material escolar, você tá batendo papo com a criança. Na hora que você entrega, ele esquece de você, esquece de quem tá na frente. E aí é quer só aquilo. Com caderno, não dá, lápis, não dá. Não tem nem como. Vamos falar do uniforme um pouquinho? Opa! Porque um pouquinho que você estava falando era do prazo, né? Essa coisa do prazo de... Sim. No meio público, o trâmite do processo burocrático nem sempre acompanha o tempo das necessidades, né? Das pessoas. Então, o uniforme escolar não deu tempo de ficar já para o primeiro... Mas já está para qual a previsão de ser entregue? Isso. Eu adoro falar desses temas, porque daí eu começo a lembrar das críticas nas redes, né? O uniforme é a primeira vez na história que a gente vai entregar o uniforme completo. Então, ele vai da mochila, as camisetas, ao short saia, o short, a meinha e os tênis. E depois vai ter o uniforme de inverno. Infelizmente, mas a gente não está aqui para contar coisa ruim, mas infelizmente em São Vicente tem muita gente que torce contra. E a gente tentou 3 vezes licitar esse uniforme ano passado e dava ruim. Mas a gente não desiste, né? Então a gente não desiste. Até 31 de dezembro para a gente é dia e a gente trabalhou e a gente conseguiu licitar esse uniforme. E aí a gente não podia criar uma expectativa na mãe de pedir para ela a numeração sem que a gente soubesse que ia dar certo essa compra. Sim. Porque era tanta gente torcendo contra a criança, o que dá muita raiva, que a gente falava, eu não vou criar essa expectativa na mãe, então a gente não consultou os pais sobre a numeração no final do ano. Quando, graças a Deus, dá tudo certo e a gente consegue comprar e a gente passa o Réveillon aí celebrando essa compra, a gente vai para um segundo momento, que é super tumultuado, que é perguntar para 39 mil famílias qual que é a numeração da sua criança e a numeração do sapato. E aí eu sou super grata a essas equipes, que 2 de janeiro estava todo mundo mandando WhatsApp, Facebook para as famílias para perguntar essa numeração. E só com base no número completo que a gente conseguiria mandar fazer o uniforme. Algumas famílias atrasaram e não é para brigar, viu, gente? Porque às vezes já começou briga nas redes. Dá só para quem informou. Calma, a gente vai dar para todo mundo, acontece. Tem diversas realidades familiares. E aí agora, quando a gente conseguiu o número completo, a gente mandou fazer o uniforme para toda a rede. E aí, na segunda quinzena de março, todo mundo vai receber. Segunda quinzena de março, Segunda quinzena de março, todos. A gente está jogando essa data porque é uma logística muito grande. Dentro de uma mesma escola, são N numerações diferentes. E aí o uniforme de verão não é o mesmo número do uniforme de inverno. E o tênis é um outro número. Mas aí vocês já estão vendo os nossos modelos, né? Mochilinha até. Mochila, camiseta, mochila shorts, de rodinha. Tudo bem padronizado, tênis. amarelo. E aí, eu preciso contar, porque às vezes as pessoas não sabem o que acontece por trás de uma administração pública, né? Eu vi, inclusive, de uma professora aposentada dizendo: o dinheiro tá lá, quem paga é o Fundeb, né? E ela foi hostil falando. E aí vou contar para vocês. Na verdade, o uniforme é uma decisão do prefeito. Por quê? Porque o uniforme não pode ser comprado com o dinheiro que é reservado para a educação. Então, tinha que ter muita vontade política, tinha que ter muito esforço do prefeito para que a gente conseguisse comprar. Porque tudo na educação é muito, né? Por ser numa quantidade muito grande, tudo é muito grande. Comprar meia para 2 filhas em casa já é meio apertado, porque as meias ficam encardidas com as filhas que eu tenho.
Mas comprar para 40 mil... A maior rede da Baixada. Então é um volume muito grande. E aí teve muito essa vontade do prefeito, teve toda uma gestão para que a gente conseguisse colocar São Vicente na frente e ter um uniforme completo, porque não era justo que só a gente aqui em São Vicente não tivesse isso, né? Então, um pouquinho de paciência, mas até o final de março a gente vai ver todo mundo pela cidade. É isso que eu ia falar. Imagina, se já foi Além legal da ver faixinha a faixinha amarela, amarela, uniforme. de faixinha de Faixinha amarela e uniforme... Aí eu vou contar, tem umas mães que me mandam no particular, e aí eu tô morrendo de amores, né? Tem mãe que já tá fazendo laço. Gente, comprem dessas mães, usem as mães vicentinas. Tem mãe fazendo laço para combinar com o uniforme. Legal. Tem mãe fazendo capa de agenda personalizada. Eu falei, nossa, que bacana. Então é uma cidade inteira se movendo pela educação. Uma diretriz, um trabalho público vai movendo tanta gente, né? E é bonito, muito bonito, né? muito Bem bonito. bonito. Eu falei que ia ser longo. A gente não tá nem no meio da primeira página de entregas. A gente, além do uniforme, material escolar, que é o segundo ano, e já está trabalhando para o ano que vem. A gente falou também o notebook para todos os professores que estão em sala de aula, né? Isso. Facilita muito, né, para o trabalho de preparo de aula. Muito, muito, né? Porque muitos professores nem tinham, né, esse equipamento, né? Então, para eles facilitou demais, porque na sala de aula já tem o projetor, já tem a caixa de som. Então, ele precisava do notebook. Sim. Então, ele agora já está todo aparelhado, né? E aí o notebook, assim, para aquela mãe lá em casa, para ela entender a diferença que faz. Primeiro que o notebook é bom, é bem bom, por bem sinal. Legal. E aí você permite que você faça um planejamento da aula. Então, você chega lá na aula, só pluga no projetor e você traz para a realidade da criança. Porque você permite que essa nossa criança, que ela tenha um acesso à tecnologia até diferenciado, elas sabem muito mais do que nós, então ela tem acesso a um vídeo, porque daquele conteúdo faz todo sentido para ela. Vai ver um vídeo na tela, foto, música, né? No YouTube, alguma coisa que contextualize aquele saber, então a forma de assimilar é muito maior. Ela não fica só com os livros, ela fica às vezes, com a tecnologia. Hoje em dia, a criança, você vê na rua, tá sentada ali enquanto a mãe tá fazendo alguma coisa, tá no TikTok. Tá ali, tá no celular. E aí, quando você tem justamente isso, o vídeo, o áudio, o som, você aproxima ela daquilo que ela já tá se acostumada, né? Hoje em dia, as crianças estão nascendo e já estão com o celular, já estão com... É outra dinâmica, né? É muito legal isso. Os olhos brilham quando você vê assim. E é respeitar o que é o universo da criança hoje, né? Sim. É um universo que ela, às vezes, vem até umas linguagens que a gente nem sabe. Você é novinho, Vini? Você sabe. A gente... Eu também sou, tá? Desculpa! Mas quem aqui tá no TikTok? Eu tô. Só eu? Não, eu tô, claro que eu tô. Então tá. Não. Eu ainda não. Enfim. Uma coisa que eu peguei aqui na conversa, a gente falou da AMEI, aí vocês falaram de outras AMEIs. Quando que tem, quantas são, onde vão ser? Porque tem gente querendo estudar na AMEI. Muita gente, né? A gente vai agora, tem 3 AMEIs prontas no Tancredo. A gente está nos últimos detalhes. As 3 serão em período integral também. E... estão lindas! Eu não posso contar, é spoiler. Tem toda uma identidade visual linda também, é um ambiente que educa. Tá lindo também. A Regina não quis ir pra lá, não é porque o prédio não era bonito, não, tá? Não. Era só porque ela tem amor demais pela área continental. E aí, trabalhando com um prefeito chamado Caio Amado, é assim, cada vez que tu entra lá pra fazer uma reunião com ele, ele fala, e a próxima? Então, a gente tá, assim, até bacana falar disso, né? A gente tá com um trabalho aí grande de pensar as novas AMEIs para o município, e não só AMEIs, né? A gente tem escolas lendárias em São Vicente que estavam depredadas, judiadas. Tinha escola que só sobrava telhado, que só sobrava parede e o resto não dava para aproveitar. Então, a gente está, nesse momento, com grandes 7 reformas. Mas
Talvez, acho que quando a gente fala em reforma, a gente remete àquela coisa do que já foi, né? De passar um cal. Uma maquiagem. E não é isso. Tanto é que eu agradeço imensamente as comunidades dessas 7 escolas que voltaram às aulas num ambiente de reforma, porque a gente pegou pesado em dezembro e janeiro, só que é uma reforma muito grande, que é impossível terminar em 2 meses. Mas a gente acredita que até o meio do ano a gente esteja inaugurando dessas novas unidades. E vou contar para essas comunidades, lá do Duque, do Constant, do Luiz Pinho, Sebastião, deixa eu lembrar, Pastor Joaquim, Constant Mário Covas. E Mário Covas. Que, inclusive, a reforma dela, a unidade fica mais bonita que a MEI, tá? Ela é, essa grande reforma é climatização nas salas de aula, azulejo, energia solar, para a gente começar a fazer com que o ambiente eduque. E é muito bacana, porque a gente precisou voltar às aulas e o Duque foi desesperador, porque o Duque só sobrou parede. Então, tira a janela, tira o teto, e o telhado inteiro do Duque teve que ser refeito, porque a estrutura estava totalmente danificada. E aí começa a nascer um novo Duque, mas não do jeito que a gente quer ainda, porque ainda tem muita reforma. E a gente teve mutirão de limpeza na 7. Uma equipe engajada, trabalhou esqueci de falar do Jacob também. Trabalharam no final de semana para limpar, para deixar em condições das crianças utilizarem. Então, cozinha, banheiro e sala de aula tá ok dessas unidades, mas tem muita obra acontecendo, porque são 7 comunidades que estão ganhando um novo equipamento público. Essas imagens é de uma das reformas. De uma das reformas. Deixa eu tentar identificar de qual que é. E muda tudo, viu? Não é... Dá pra ver que não é um... Tapar um buraquinho, não é tinta cal, não. Aí, assim, a gente vai entregar essas unidades com acessibilidade, que era um grande problema para a gente em São Vicente. Então, elas estarão acessíveis, azulejo nas paredes, ar-condicionado, iluminação adequada, quadra coberta, jardinagem, porque agora o pessoal lá de obras da educação, eles se empolgaram. Falaram que o prefeito deixa fazer, que é para fazer, que o dinheiro da educação é na educação. Aí cada hora chega com mais uma coisa. É piso emborrachado no parque, é paisagismo, identidade visual, porque a gente também precisava, acho que, trabalhar em várias frentes, né? Então, a gente está com uma frente de manutenção, deixando as escolas com aquelas manutenções boas, que é o caso, por exemplo, vou falar as escolas que receberam uma manutenção bacana agora. O Ercília, o Lúcio na Vila Margarida, o Província de Okinawa, o Narra está passando por manutenção agora, e mais outras tantas que virão. Mas a gente tem as grandes obras, que acabam no meio do ano e que já tem mais 6 engatadas, mas essa eu deixo para o Caio Amado contar. Isso é bom, hein? Tem mais 6 já em projeto. E aí é dar dignidade, né? É deixar que o professor tenha um ambiente bom para trabalhar. E aquela coisa é para as crianças, né? O legado que a educação deixa é um legado mais duradouro, né? Porque é um legado que atinge gerações, né? Atinge o aluno, atinge os pais desses alunos e a educação dessa criança vai se transformar num adulto, né? Diferente. Então, quando a gente está trabalhando a educação, em um ano, a gente consolida algo em um ano, mas que ele se expande por muito tempo, né? E você perguntou para 2 fãs de educação, né, Regina? Pra gente que está há alguns anos, né, Lívia? Pouca coisa. Né? Não vamos falar da idade. Assim, eu tenho alunos hoje que já está com 20 anos. Tanto que a controladora de acesso lá da MEI Repelé, a filha dela foi minha aluna, que já está com 20 anos no Vila Ema, que eu passei 16 anos lá, né? Então, a gente deixa um legado. Eu acho que por onde a gente passa, a gente precisa fazer a diferença na vida das crianças, na vida daquela comunidade, na vida das famílias. Então, eu acho que essa é a missão da educação, porque só a educação vai poder ter esse papel transformador na vida deles. E esses 2 anos
foi um legado grande, hein, Nívia? Que se Deus quiser, tá só começando. Vai aumentar, com certeza. Olha, nós trabalhamos, né? E aí, cada dia que a gente senta lá na frente do prefeito, ele fala, então, vai, meu Deus do céu, vamos lá. Aí o nível vai aumentando e a gente vai cobrando. É como diria o Steve Jobs, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa. E assim vai. Pegando o gancho do que vocês falaram, essas reformas estruturais estão aí para fazer uma grande diferença na vida dessas crianças. Eu lembro até em uma das visitas, Nívia, no Kelma, que a janela literalmente não abria. A janela da sala não abria. Agora, imagina uma criança ter uma aula nesse calor que a gente está passando, sabe, sem ar-condicionado. Aí a janela não abre, é inviável. E agora, com mais uma dessas grandes reformas, tá numa lindeza, com janela nova, com ar-condicionado e tudo mais. Não, tá uma lindeza aquele Kelma, né? Sim, e aí, pegar o gancho, que a gente também falou da MEI Repelé, que foi tão destaque, foi tão grande isso, que a gente conseguiu até parar na rede social do Pelé. Fizeram um vídeo, a gente não citou, mas apareceu no Instagram do Pelé, @Pelé, um vídeo sobre a MEI Repelé, que foi a primeira escola. Tá aqui na tela. Ó. Uma das grandes missões da vida do rei é criar um futuro melhor para as nossas crianças. E aí, várias imagens da inauguração da MEI Repelé. Cara, isso é histórico. Você tá aparecendo, a nossa escola da cidade tá aparecendo no Instagram de um dos caras mais conhecidos do mundo. Assim, não tem... E aí você foi ler os comentários, né? Porque eu também fui ler. Claro. E aí eu vi a gente em diversas línguas falando da nossa São Vicente. Exato. Eu falava, nossa... a gente pode sonhar aqui. E aí, quando tu fala que a janela não abria, me angustia. Porque eu tenho muitas janelas ainda que não abrem. Eu tenho muitas salas de aula que estão quentes. E que o nosso trabalho é esse. É por onde a gente passar. Acho que isso que é o que o prefeito mais pede. Se não der para fazer as 64 escolas ao mesmo tempo, faça 6 bem feitas. Para que ninguém tenha que fazer ela novamente. Que seja duradouro, né? Que deixe um legado positivo para que as próximas gerações só façam uma manutençãozinha. Se hoje a gente vivesse um cenário, quando a gente assumiu, se a gente tivesse vivido esse cenário, deixaram 6, mas a gente não viveu. Então tá bom, a gente não vive de passado, mas que a gente deixe isso, por onde passar, que seja o Kelma que abre a janela. E que a gente continue lutando. Mas eu falo que São Vicente é fora da curva e nos ensina como tem gente boa. E aí eu vou contar um casinho lá do que aconteceu na MEI. Perto da MEI tem uma escola que não tá boa, que não tá legal, que a janela não abre, que ainda é quente, que hoje, inclusive, o projeto saiu da minha mesa. E sabe o que a diretora de lá fez? Uma pessoa maravilhosa, porque para mim tem que ser uma pessoa boa. Em vez dela se revoltar e brigar e falar, tem que ser aqui também, ela mandou uma mensagem e falou, olha o almoço que eu estou fazendo para as equipes de limpeza da MEI. Aí aquilo me mostra o quanto a gente junto, se todo mundo tiver no mesmo propósito, o quanto a gente pode mudar a cidade. E a Eli sabe, um beijo, um carinho especial, eu tenho mesmo pela profissional, mas ali eu aprendi a respeitar o ser humano bonito. Porque a escola dela não tá boa. É uma das escolas que a gente vai ter que chegar. Que a gente vai precisar deixar depois com qualidade. E ela estava lá abrindo a escola dela, que ainda não tá boa, mas que já tinha eletrodoméstico novo. Para cozinhar para a equipe que ia limpar a MEI da Regina. Então aí você fala assim, opa, vamos fazer a nossa parte, porque vai ter muita gente boa fazendo a parte dela. E os funcionários se sentirão tão gratos, porque a gente estava numa pegada de trabalho louca, né, para a gente poder inaugurar. E ainda não tinha chegado o micro-ondas, não tinha chegado o fogão. Eu falei assim, meu Deus, eles vão trabalhar o dia inteiro aqui sem comer nada, né? Muitos não chegou a geladeira para colocar, não tem o micro-ondas para esquentar também. E aí, quando a supervisora me falou, não, a Elisângela vai fazer o almoço para vocês. Eu falei, nossa. Dá para ver que é um time só, né? Sim, o time da educação. É o que eu vou voltar ao que eu falei lá atrás. Assim, nada mais potente do que o pessoal da educação
motivado, querendo trabalhar junto, é muito forte. E é muito todo forte. mundo junto. Eu fui na casa antiga da Regina, lá no Alberto Santos Dumont, entregar material. E aí, eram umas professoras tão dedicadas, tão querendo fazer a parte delas e todo mundo tão feliz. E a gente sabe que tem muito problema. E o Alberto tá lindo também, né? E a gente sabe que ainda tem muito problema. Mas a gente tá numa atmosfera que as pessoas boas estão sobressaindo a quem não tá muito feliz, assim. E aí era aquele time de professor, agora a gente, olha, com o que a gente está recebendo, nunca foi assim, então vamos todo mundo junto no mesmo propósito, e a gente tem paciência para o que ainda está faltando chegar, porque falta chegar muita coisa. A minha cabeça, eu amanheço o dia assim, a licitação do giz, meu Deus, porque o universo da educação, ele é complexo, né? A gente compra desde a merenda escolar até o produto de limpeza, até o giz, é muita coisa. E inaugurar, grande, né, Rê? Inaugurar uma escola são caminhões e caminhões chegando. Foi uma loucura. É mobiliário. Mas é tão gratificante quando a gente viu aquela escola pronta. Mas foi uma emoção tão grande dos funcionários também. E eles ficaram na inauguração, né? Eles ficaram lá na arquibancada. E até a secretária Nívia agradeceu a eles. Porque é um time, né? E todo mundo é importante. Tanto do funcionário, a equipe, os professores. E é legal ver isso porque é um time só. Não tem essa distinção, funcionário, não, é um time só. E foi muito lindo. Não, e o time da AMEI tava lá, eles abriram as portas da AMEI, sabe? Somos agora um que eu sei time. que eram eles, os funcionários da AMEI, que estavam na arquibancada, eu entendo porque que era o pessoal que mais estava vibrando a cada fala lá. Agora faz sentido. Muito bom. E agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, lá vai o Gordinho falar de comida de novo. Uma coisa que mudou bastante nos dois anos, a gente acompanha as redes sociais e vê muito também que vão marcando você, vão marcando o Instagram da Seduc também. Uma coisa que mudou radicalmente foi a merenda, né? A merenda está cada vez mais... Qual foi o trabalho feito para mudar em relação à merenda? O maior trabalho foi a mudança na gestão. A gente está gastando mais dinheiro? Não. O dinheiro é igual. Só que a gente mudou a gestão. O que a gente mudou? A gente faz boas licitações, a gente fiscaliza com um rigor grande e a gente faz entrega ponto a ponto, porque daí a gente faz a corresponsabilização das coisas. Quando a entrega vem para mim, é a Nívia fiscalizando. Quando a entrega é para todo mundo, é todo mundo fiscalizando. Porque a gente não tem compromisso com erro. O Caio Amado, no auge dos seus 31 anos, ele quer uma ação decente boa. E aí o que ele pede da gente? Transparência, muito trabalho, gestão. E é isso que a gente fez com a merenda. E é emocionante, porque eu recebo realmente muita mensagem foto assim. Foto do prato, assim. E normalmente eu não almocei. E aí eu encontro cozinheiras. E eu sou apaixonada por cozinheira de escola. Eu acho que elas são muito o coração de uma escola também, né? Se tá feliz, se tem tempero bom, se tem cheiro bom, tem vida ali. E aí elas falam, secretária, chegou carne. E aí eu falo, mas a gente comprou carne, tem que chegar carne. Aí eu não quero entrar nos meandros porque ela falou isso, mas é isso. Chegou carne, chegou feijão. E fruta, e criança comendo fruta, criança comendo comida boa, porque a gente sabe que criança com fome não aprende. Sim. E muitas vezes, né, a gente que já trabalhou em periferia, muitas vezes, é a única comida que aquela criança vai ter balanceada naquele dia. E aí eu sou fanzona das cozinheiras, e aí a gente vai na escola, eu vou com o prefeito, e elas pedem as coisas. Tanto é que essa compra grande que a gente fez agora, a gente fez muitas visitas no ano passado, em março, abril e maio. Eu e ele em escolas. E a gente vai na cozinha e conversa com a cozinheira. E aí quando elas se soltam, elas falam as necessidades. E aí eu lembro uma cozinheira do Edmundo Capilari falando, e o nosso sonho era como que chama? Um processador de alimentos. Aí... a equipe da Seduc, processador de alimentos.
Aí a gente foi lá no Renan, uma cozinheira maravilhosa. E ela falou, a gente tá sem utensílios, a gente não recebe isso. Opa, utensílios de cozinha. Então é com base nisso que a gente começou a fazer as nossas compras, com base no que a escola precisava. Batedeira. Batedeira veio de uma necessidade da creche, que ela vem e fala pra gente, nosso sonho era fazer um bolo saudável pra criança, mas na mão pra muita criança não dá. Aí tem uma batedeira lindona. Bom, ótima. E os parquinhos também foram outras coisas que eu vejo as imagens, eu fui em algumas escolas que tem os parquinhos, a galera, a criançada brincando, é muito legal, né? Todas as escolas estão recebendo, ou já receberam todas, parquinho. É que acho que foram tantas coisas nesses 2 últimos anos que eu tinha até esquecido dos parques. E os parques foi isso. Faz parte do aprender da criança o brincar. De socializar, né? Ele precisa. E logo que eu chego em São Vicente, eu começo a olhar e falo, tá faltando colorido e tá faltando parque. E o que tinha eu lembro do Alberto, né? Era uma madeirinha e de repente... Tudo enferrujado. E a gente falou, não, então se é para comprar, vamos comprar o que tem de melhor. A gente vai para o mercado, compra o que tem de melhor e a gente compra lotes diferentes, porque os tamanhos das unidades eram diferentes. E aí começa... São meio que módulos, assim, cada... Exatamente, mas tem uns grandões. O do Mário Covas é gigante. Aí eu lembro a primeira vez que instalou um grandão, a diretora de escola mandou aqui pra mim, tem um Hopi Hari aqui! Aí eu, ai meu Deus! E aí, eu vou contar bastidores, pode contar? Depois eu não quero ver o bom que o prefeito vai ficar comigo. Aí começou, depois que instalou nos lugares, começa a briga. Aí eu comecei a receber muita demanda de professor, pai, mãe, diretor, e mandava no meu particular. Secretária, estou muito triste, porque o nosso parque aqui é pequeno. Aí eu falava, meu Deus, quem pôs o parque pequeno no Vera Lúcia? Aí elas falavam, não, calma, secretária, não tinha mais o grande. Eu falei, gente, vamos ter que licitar o parque grande de novo. Vera Lúcia precisa de um parque grande. Aí o prefeito ia para a escola, aí eu via lá, porque ele acorda de manhã e já fala, vou para a escola porque eu quero sem filtro, eu quero entender o que está acontecendo. Aí eu falava, ixi, ele está lá no Pastor Joaquim, já sei o que vai vir. Aí ele mandava, ô Nívia, e o parque grande aqui do Pastor Joaquim? E virou uma política pública, né? Hoje... E é muito bacana, né? Quando a gente faz algo bom, ninguém mais tira. Sim. Hoje, ninguém mais vai inaugurar a escola em São Vicente sem parque, sem dar o direito da criança de brincar. Porque é um passo dado, né? É uma conquista, não volta, né? Ô, Nívia, você tinha comentado mais atrás a questão da modernização das salas de aula ali, que a gente agora tem notebook para os professores, tem retroprojetor, tem caixa de som. Só que o básico, às vezes, para isso tudo acontecer, é a conexão de internet. Como é que funcionava isso em São Vicente? Como é que vai funcionar a Regina conta como funcionava. Que eu já ouvi umas histórias não funcionava. Caraca. Não funcionava. Sim. No Alberto, a gente não tinha nem computador. Uma coisa boa também que chegou pra gente foram os computadores para a secretaria, que nós não tínhamos. Tinha isso, os também, computadores, né? É verdade. Uma máquina de Xerox. Lembrando, tem mais, né? Então... Tanta entrega, né, Nívia? Foram muitas. Porque isso era uma coisa que eu sou PEB 1, eu alfabetizava, eu falava, cadê as cópias aqui? Não tem, cada uma tem sua impressora em casa. Eu falava, não, gente... A escola precisa da condição para isso. E foi a primeira entrega, né? Que é a reprografia nas escolas. E assim, aí a gente ficava pensando, será que vai chegar mesmo? Estão prometendo, eu acho que não vai rolar, não. Isso é tão básico, né? Parar para pensar, como que uma cidade não tem uma máquina de Xerox? Né? Como que... A gente sabe por que não tinha, mas, poxa, é o que você falou, né? Voltando ao dinheiro da educação usado na educação do jeito que precisa ser feito, para apoiar os professores. E assim, para as pessoas entenderem, né? Você vai lá e faz uma atividade na sua casa. Criei aqui porque, essa semana eu vou trabalhar o carnaval, então eu vou pegar um trecho de uma musiquinha e vou fazer algumas atividades, porque isso faz parte da alfabetização. Mas eu vou imprimir 35 vezes na minha casa.
E aí, quando a gente bota isso na escola, é dar dignidade para que a criança tenha uma boa aula, para que tenha todo um planejamento para isso. E aí, a internet, quando tinha, era pago pela equipe da escola. Então, elas fazia ali a vaquinha para poder contratar o serviço. Uma internet bem mais ou menos, porque é o que dava para pagar. E aí, a gente começa a entender esse universo. Opa, vamos para o mercado para ver o que tem de melhor aí para a gente fazer. E mais uma vez naquele pensamento. Se é para fazer, vamos fazer muito bem feito, que fique um legado. E aí a gente chega num anel de fibra ótica. Então hoje São Vicente, a gente já licitou, a gente está na terceira fase do projeto, ele está sendo todo cabeado com a fibra que ela passa nos postes, né, de energia, para que todos os pontos da educação recebam, até o final de março, a internet de ponta. Então, nesse primeiro momento, antes de criar muita expectativa, o primeiro momento é cabear a cidade inteira, é uma cidade muito grande, pega a área continental, insular, ela está sendo cabeada e vai um ponto que é o administrativo e pedagógico. Então, é aquele primeiro ponto de Wi-Fi. Porque a gente não tem dinheiro para tudo ao mesmo tempo. E num segundo momento a gente chega com Wi-Fi na escola inteira. Até eu vejo o professor falando, na minha sala não chegou. A gente não está falando que chegou para todo mundo ainda. Está nessa grande fase de fazer um anel de fibra. No dia que, depois que a empresa foi vencedora da licitação, para quem não sabe, é a compra da administração pública. Aí a empresa veio apresentar como seria a implantação. O povo começou a chorar lá. Porque a gente ia ir para um segundo momento, né? Se a gente quiser pensar numa sala de professores que pulse o pedagógico, a gente precisa ter uma internet de qualidade para que o professor não tenha que usar do celular dele, para que todo mundo possa planejar. E quem sabe, futuramente, a gente possa fazer reuniões online dentro da escola. E é isso que está acontecendo. A gente está falando muito de ferramentas, né? Melhorando as ferramentas, isso é muito importante. Mas também existe algum trabalho de capacitação, formação com os professores, com os diretores. Isso, porque eu imagino que é importante, né? Quando a gente valoriza e melhora o material humano, a gente consegue ter aulas melhores. Isso está acontecendo também? Acho que desde que a gente começa, a gente tem essa política de formação, né? Então a gente traz aí vários parceiros, até porque a gente queria que o dinheiro sobrasse para a internet, para o eletrodoméstico. Então a gente vem com bons parceiros para essa ideia de formação. Esse ano forte, a gente está olhando muito para a formação do coordenador pedagógico, porque essa figura dentro da escola, ele tem que ser um diferencial. É o que pulsa, né? É o que faz, ele vai multiplicar essa formação para os professores. Então, a gente vem com um pacotão de formação. E aí, você vai entrar num ponto que eu vou tratar aí polêmico, né? Quando a gente fala... Hoje já teve spoiler, é polêmica. Eu não sei se eu posso falar um monte de coisa que estou falando, mas eu vou falar. Fala. A gente tinha um grande problema que era a falta de professor. E a gente não está aqui para esconder os problemas, até porque a mãe lá na ponta sabe melhor do que a gente. Você diz falta de quantidade de professores ou professor faltando? As duas coisas. Tá. Então, a criança ia para a escola e não tinha professor para dar aula para aquela criança. O que a gente fez? Porque tudo isso, todas as ferramentas, a escola boa é importante, mas a gente precisa desse professor dentro da sala de aula. Então, a gente fez um grande trabalho em 2022 de estudo da rede, de fecha uma sala aqui, abre uma sala ali, trabalha de acordo com a demanda e contratamos 120 profissionais. Para quê? Para que todas as crianças tenham professores em sala de aula. Mas não só isso. Aí a gente fez uma política que foi no final do ano, que os professores receberam agora em janeiro, que a gente criou o bônus da educação. E o bônus da educação, ele premia boas práticas. Ele premia aquele profissional que consegue dar as 200 aulas, os 200 dias letivos, que se planeja bem, que tem um bom resultado. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o que a criança também está aprendendo. E então, assim, hoje as nossas salas de aula
de primeiro ano, elas estão, a maioria, com 30 alunos, não mais do que isso, porque a gente precisava que não fosse um número exorbitante. A gente mexeu em demanda para buscar um pouco de equidade para a cidade, para que o mesmo direito que, de repente, a criança que tivesse aqui no Saint-Hilaire tem, o menino do Raul tivesse também. Então, a gente foi olhando essa rede com uma gestão, com uma inteligência, porque a gente precisa que o menino tenha aula todos os dias. Essa contratação de 120 professores foi quando? Foi de setembro para cá. Hoje a gente começa o ano letivo com muito professor assinando ponto. O que isso significa? Ele não tem uma sala fixa. Então, ele é um professor volante no caso de uma substituição. Então, hoje a gente consegue ter uma... Não é o ideal era que a gente tivesse um professor a mais por cada período, mas não tem, até porque o município tem os seus problemas financeiros, mas hoje a gente tem uma sobra aí para que a gente consiga ter uma mobilidade. É a melhor saída possível, é isso. É a melhor saída possível, porque a gente precisa de criança tendo aula todo dia. E já falando nisso, a gente precisa, pai, mãe, responsável, tio, tia. Criança tem que ir para a escola todo dia. A gente faz um esforço gigante para buscar a criança que está evadindo, criança que está faltando. Lugar de criança é dentro da escola. A diretora do Jonas Rodrigues, perdão, esqueci o nome dela. Rosana. Ela falou exatamente isso. Ela deu quase igual. Pai, mãe, levem as crianças. Não pode ficar faltando, tem que ir. E por que será? O que será que acontece, assim? Eu não sei, acho que tem... São N coisas, são N fatores, né? Muitos, às vezes, antes não tinham o material, mas só que agora tem, então já não é uma desculpa, né? Às vezes eles ficam muito doentes. Sim. A mãe não dá um retorno pra gente. Uma área que eu trabalhava, que era próximo ali, Vila Ema, Fazendinha, não precisava chover para encher. Então, eles tinham essa dificuldade também de acesso. Então, isso dificultava muito a ida deles à escola. Então, são muitos os fatores. Mas também nós temos quem não... Assim, e eu acho que depois da pandemia, potencializa muito a questão de nem todo mundo entender a necessidade da escola, da criança dentro da escola. Então, banalizou-se um pouquinho de não ser necessário. E então isso é uma coisa triste, porque a gente que é educadora, a gente sabe que criança precisa de rotina. Sim. É muito chata a palavra por si só, né? Rotina, mas rotina é fundamental para o desenvolvimento da criança. Ela precisa ter um horário para acordar, ela precisa ter mais ou menos o horário de dormir. E nem todo mundo tem. E aí, às vezes, a criança acordou depois do horário, é o suficiente para ela não ir para a escola. Ela dormiu mais tarde, e aí a gente pede essa ajuda aí de todo mundo. Porque precisa ter o compromisso. O que depende, educação é o compromisso. O que depende da SEDU que vocês estão fazendo para diminuir essa ausência. E tem até o articulador do Integra, que ele faz um papel muito importante de busca ativa das crianças. Nas escolas está sendo fundamental para a gente, né? Essa questão de ter uma pessoa que vai buscar esses alunos. Tem articulador que vai até a casa dos alunos, saber o porquê que ele está faltando, qual é o motivo, fazer todas as orientações para os pais. Então, esse papel do articulador para a gente, dentro da escola, foi divino. Porque a gente tem um braço a mais aí para nos ajudar a resgatar alguns alunos. Esse projeto da Buscativa é um projeto que foi premiado? É uma junção, são 2 projetos, que é o Integra e o Buscativa. Buscativa, a gente trouxe essa inteligência da Unicef de buscar a criança em vários bancos de dados, seja da saúde, da assistência. Mas o Integra, que são crianças que ficam, a maioria do 4º ano ou do 8º ano, elas ficam em período integral. Não integral, elas ficam 7 horas na escola. Só que, além disso, a gente tem o articulador que também tem a função de fazer a buscativa. Mas aí também a gente precisa, e a gente traz isso dentro do bônus, sobre a necessidade do diário de classe do professor ser diário.
Porque na hora que o professor aponta a falta daquela criança, o articulador consegue falar, opa, bateu tantos dias aqui, já é caso da gente olhar, a gente precisa fazer uma intervenção. Tem que agir rápido, né? E aí, quando toda a cadeia funciona bem, né? Do professor colocar essa falta, o articulador entra, a gente salva a criança. A gente pega, às vezes, a criança numa situação de vulnerabilidade social super grande. Não é, Regina? Não são poucas, né? Infelizmente. Não. Falaram do Projeto Integra. O Projeto Integra é o que oferece o reforço escolar. Exatamente. Do 4º ao 8º ano, é isso? Exatamente. 4º e 8º ano, as crianças ficam 7 horas dentro da escola, tem as suas refeições lá. E ele é muito legal, porque as escolas abraçaram de uma forma tão linda. Por exemplo, tem escola como o Armindo, lá no Samaritá, que não tinha espaço físico. Aí ela fez parceria com a igreja da frente. Então, as crianças têm o direito garantido por uma diretora braba, sabe? Uma diretora dedicada, que foi além da capacidade dela, que ela poderia simplesmente falar, aqui não dá. Aqui não dá. E aí, por isso que eu falo que São Vicente é cheio de gente boa. Sim. Né? É bem bom mesmo. Eu tô repetitivo, e assim, nada mais potente que a galera da educação. Todo mundo junto, motivado, né? assim, tá muito claro para todo mundo. Uma coisa recente que retornou foram os Jogos Estudantis, né? O Joesb, a gente conversou aqui com o Caco, né? E falando sobre o Joesb e tal. Foi muito legal, né? Muito legal a participação do esporte na escola, na educação. E ano que vem vai acontecer de novo. É bem grande. Porque assim, ainda tem o Joesbinho! A Regina, ela tá contando todos os segredos. O que acontece? O ano passado ele foi um piloto, porque... Um baita de um piloto. Ele começa a ser organizado pela educação e depois de bastante tempo, sem todas as escolas municipais estarem na pegada. Eu sou muito fã do esporte. Eu acredito que o esporte pode ser o indutor de sonhos. Então, ele pode ser o diferencial para a criança estar dentro da escola. E as nossas escolas deram show. E aí a gente fez um pilotão, vamos entender como vai ser, como foi, como... Aí o pessoal se empolga demais. E para esse ano a gente vem com bastante novidade. E vem com Joesbinho. Por que Joesbinho? Porque o Joesb a gente trabalhava com as crianças do Fundamental 2, os maiorzinhos. E esse ano vai ter para os pequenos. E dizem por aí que pode ser que tenha até na praia algumas modalidades. Sim, outro nível. Porque aí a gente dá direito para a nossa criança vicentina de tomar conta dos espaços de São Vicente. É até uma peculiaridade, mas a gente às vezes tem uma criança da área continental que não conhece a praia, estando numa cidade de praia. Então, esse ano o Joesb vai tomar conta. A Regina não sabe, mas vai ter coisa lá na MEI, porque com aquela quadra linda lá... Tem que ter, né? Rei Pelé não tem uma competição. Eu ia até comentar que geralmente a gente brinca aquela coisa, né? Que as coisas, quando são boas, etc., são padrão FIFA. E agora a gente está falando de uma escola do Pelé em São Vicente, uma educação de São Vicente que está sendo transformada, que tem material, que tem... tem tudo, e aí no retorno de um Joesb, que é importantíssimo para o desenvolvimento das crianças. Então dá pra gente dizer que as coisas agora são padrão São Vicente, não padrão FIFA. Padrão São Vicente. Aí, ó, a gente já faz um convite para todas as escolas particulares e estaduais do município começarem a praticar aí, estarem no Joesb com a gente. Venham bem felizes, bacanas, mas saibam que nós vamos ganhar nas escolas municipais. Me desculpa, mas os nossos times, Laura Filgueiras, Mateu Bem, olha... Já vai minha torcida aqui pro pessoal do Carolina, vamos treinar aí que vou dar aquele orgulho. Os meninos do Pacífico, olha, que a gente vem. Então, ó, venham todas as escolas particulares do estado, se preparem, porque nós estamos nos preparando. Vem pra competir, porque pra ganhar vai ser difícil. E aí, ó... Vai que o Mauro Silva vem, né, pra entregar o troféu pra criançada, né? Vamos entrar nas perguntas? A gente sempre manda
nas redes sociais chegaram muitas perguntas. Toda vez que a gente fala de educação, é sempre o que tem mais pergunta, o que tem mais audiência. Assim, São Vicente tem vocação para educação. Bora lá? Vamos para as perguntas? Bora. Vamos lá. Grazi Ricci, ela perguntou se foram contratados professores, porque ano passado foi um pouco difícil. Respondemos essa. Foram mais de 120, além de uma remodelação. Chamamos professores que estavam em outros lugares, porque a gente está querendo muito professor em sala de aula, Grazi. Boa pergunta. Boa. A Mariana Ferreira, ela perguntou aqui, que dia vai ser entregue a roupa escolar de São Vicente das escolas? Acho que a gente respondeu rapidamente ali. Segunda quinzena de março, todo o uniforme da criançada, com tênis e mochila de rodinha para os pequenininhos. Vai ser muito legal ver. Eu quero a galera com a pastinha, a mochilinha, vai ser muito bonitinho. Professores extras para dias... Lebanime. Professores extras para dias de folgas abonadas do professor. Quando teremos? Então, hoje a gente não tem no número ideal. Porém, como a gente contratou bastante professor, nem todos conseguiram pegar muitas aulas. Então, hoje a gente consegue ter um quadro bom para substituir numa licença médica, numa abonada, para que a criança não fique sem aula. Legal. A Gisele, posso? Pode ir. Gisele Uki. As escolas aceitam doações de livros? Então, a gente pede para doação de livros ser feitas nos prédios da prefeitura que tem as gelatecas. A gente tem lá no Paço, na Secretaria de Educação, para a gente receber. Por quê? Não que a gente não precise na educação, mas a gente comprou bastante livros e na educação a gente precisa fazer uma curadoria dos títulos, porque nem sempre o título é adequado para aquela idade, para aquela criança. Então a gente pede para entregar nos prédios da prefeitura. Show. A Mana Beatriz perguntou, e eu também estou perguntando, porque eu sou clubista, quando vão reformar o Carolina Dantas? A gente não tem reforma para o Carolina Dantas aí programada, só tem algumas ações de manutenção, lembrando que a gente inaugurou a quadra do Carolina e... Foi lá que foram entregues os kits. Exatamente, né? A gente fez lá. Kits tem esportivos. Algumas manutenções para o Carolina, mas coisa pontual nesse momento. A gente tem um problema lá no Carolina, a gente pede ajuda para a comunidade, que tem um pessoal que joga pedra no telhado de fora. Vamos parar com isso. Lugar é escola de salvar a vida, todo mundo tem que ficar de olho nisso. Puxar a orelha dessa molecada que fez isso, que tem feito isso. Tem uma aqui que chega bastante, viu, Nívia? Que é a pergunta da Tamires aqui. Quando vai haver assistente... De inclusão. Isso, assistente terapêutico na escola União Cívica. Um filho TEA, escola diz que está sem previsão. Isso é uma pergunta bem recorrente. São os profissionais de apoio para a inclusão. O que acontece? Nós fizemos uma contratação maior, o número aumentou. Nesse momento, a gente está terminando de fazer os arranjos. Mas, por exemplo, União é uma escola que tem 2 pela manhã e 3 à tarde. Então, nesse momento, o pessoal da inclusão está fazendo aquele estudo de quem tem a necessidade, para que, por exemplo, na próxima semana, no máximo, todo mundo já esteja atendido. Lembrando, gente, isso é bem importante falar, nem todas as crianças têm a necessidade de um profissional exclusivo, porque a necessidade é de acordo com o que a criança precisa. Então, às vezes, a gente vê a pessoa falando... Eu vi uma mãe, semana passada, numa live de vereadora, e ela falava assim, o meu filho terá TDAH e não tem o profissional de apoio. TDAH, por exemplo, não é uma criança... Possivelmente, ele não vai precisar de um profissional exclusivo. Então, é de acordo com o que a gente estuda. A gente tem uma equipe de inclusão muito boa, muito bacana. A gente recebe, inclusive, ofícios do Ministério Público que a gente responde com propriedade, porque a gente está fazendo esse estudo pela necessidade mesmo das crianças. Então tá acontecendo, né? Tá acontecendo. A mãe do União isso. Que me pergunta isso. União tem 5 profissionais. Acho que até o final da semana a gente consegue dar um feedback para a União, se vai precisar mais ou não e se já vai chegar aí na próxima semana. Show. Cauã
Cauã Vieira, 7. Eu posso voltar a falar Claro. disso da inclusão? Claro. Antes de começar o período letivo, a gente fez uma reunião com as mães. Foi bem bacana, foi dentro lá do Saint-Hilaire, foi uma iniciativa das mães. A gente juntou todos os pares aí da cidade para a gente discutir isso. E aí a gente ouviu bastante essas necessidades. E essas mães criaram um grupo com a gente. Então, elas estão numa fala rápida para a gente resolver problemas pontuais. Porque, às vezes, é um probleminha no transporte que nem a gente sabe. Então, a gente criou um canal de transporte para a mãe fazer essa comunicação. Então, mães, procurem esses grupos, que a gente está fazendo um grupo, porque, às vezes, é uma açãozinha que a gente resolve esse problema dessa mãe, dessa criança dentro da unidade escolar. Muito bom. Show. O Cauã Vieira 7, ele perguntou: planejamento de reforma das escolas e projeto. Existe? Como é que funciona isso? Existe. Na verdade, é Cauã? Cauã, a gente... Primeiro, o que aconteceu? Vou fazer um recortezinho, né? A gente assume, a gente faz, assim, 15 pequenas reformas, que eram reformas necessárias para abrir escola. Emergenciais. Então, por exemplo, um Armindo, um Maria de Lourdes, um Eolina, ali na Vila Margarida. São escolas que, com pequeno reparo, elas ficaram bacanas. Maria de Lourdes ficou uma graça, super arrumadinho. Inclusive, a diretora de Maria de Lourdes me cobrou a cortina, que ainda não foi instalada lá, e já vai ser instalada aí para a próxima semana, porque ali tem uma necessidade de cortina. E aí, a gente faz esse emergencial. De repente, a gente começa a se planejar para as grandes reformas. E qual foi o nosso critério? O critério foi a maior necessidade, o quanto aquela unidade precisava e o número de alunos atendidos. Porque a gente precisava atender muitas crianças. Então, aí a gente chega nessas 7 primeiras grandes reformas, lembrando que a gente tem a equipe de manutenção. Então, independente da reforma, tem a manutenção acontecendo. Uma troca de calho, um reparo no telhado, uma troca de vidro. Menores, né? Isso, tudo isso acontecendo. Mas essas 7 grandes ocorreram, que foram as que eu já contei, né? Jacob, Sebastião, Mário Covas, Luiz Pinho, Duque. E vão ter mais 6 até o meio do ano. E aí, qual é o critério? É o mesmo. Porque, às vezes, a gente olha para a escola, vou dar um exemplo, o Mateuzinho, que é o Mateu B2, ele está muito feio. Então, hoje a equipe de manutenção entrou lá porque ele está muito feio. Mas a situação do Mateuzinho, por exemplo, é um reparo no telhado e uma pintura. Então, a equipe de manutenção está dentro do Mateuzinho porque essa mãe tem direito. Só que a situação do Mateuzinho não era nada comparada à situação do Duque, que o telhado estava condenado. Então, e além de tudo, a gente vai com essas 6 e tem mais construção em andamento, que logo mais a gente conta. Ela vai deixar para depois, aí depois, na próxima oportunidade, ela conta. Com certeza. Vamos lá, Vânia, ela pergunta, queria saber quando começará a chamar os pedagogos. Só vejo chamadas de professor adjunto. Essa é uma pergunta que eu vejo às vezes na rede social, né? A SEDUC, a Secretaria de Educação, não tem concurso vigente de pedagogo. Pode ser que outra secretaria tenha feito, mas nós não. A educação não tem. Nós temos concurso de professor e que a gente está chamando um tantão e que a gente já vai fazer uma nova chamada Já agora 120, novamente. Já foi 120, agora a gente deve chamar mais PEB 1. Então, pedagogo na Secretaria de Educação não tem nenhum para ser chamado, a gente não tem esse concurso vigente. Legal. A Aline, ela fez uma pergunta falando sobre professores para crianças especiais. Está acontecendo e está fazendo toda essa adequação. Isso, quando a gente fala, é o profissional de apoio da inclusão, que é o atendente, o estagiário, é um professor, que a gente está aí nesses finalmente para deixar arrumado. Hoje eu atendi uma diretora, por exemplo, do Saint-Hilaire, e aí falou, a gente consegue remanejar aqui, e a gente deixou o Saint-Hilaire ok nesse quesito. Até porque a demanda ela é muito nova pra gente, né? Muitas vezes, quando a gente matricula a criança, a escola não sabe que é uma criança que tem uma necessidade. Nem sempre é informado. A criança é autista, a criança...
Não é. Então, quando a gente descobre, quando a gente abre a escola. Então, é nesse momento de começo de ano que a gente entende a nossa demanda. As pessoas precisam entender também que o tempo de contratação, todo o tempo burocrático numa prefeitura, né, no meio público é demorado, né? Não é fácil, não é assim rápido, né? O que a gente fez? A gente deixou engatilhado tudo e agora é o remanejamento, assim, é organizar, é olhar e falar, opa... Porque quando a gente estuda uma demanda de rede, ela muda a todo momento, ela é gigante. Então, a gente não sabe se, de repente, as 30 crianças que estão nessa sala de aula, qual tem a necessidade. Então, é nesse momento que a gente faz o filtro. A Luciana Zima, querida, que está lá de chefe da inclusão, está descabelada, porque é o começo do ano. E ela é muito decente. Na sexta-feira, ela chorou. Ela falou, tem falas que me machucam, porque eu trabalho há muitos anos nisso. E aí a gente conversou, falou, Lu, faz parte, a gente engole, passa para frente, a gente entende que às vezes a pessoa está agressiva, não está num dia bom, tem algumas outras coisas por detrás, né? Mas a gente está trabalhando, que é isso que importa. Já que a gente falou de inclusão, vamos de mais novidade aí. Eita. A gente fez uma compra e era uma demanda de professor, né? Muito legal. Do ensino em Libras. Então, a gente fez uma compra de um... Ele não é só um material didático, ele é uma formação inteira de Libras para o professor e as crianças. E aí a gente vai anunciar aí para os professores que o professor que quiser, só o professor que quiser ter esse trabalho, é só informar a sala dele, e aí a gente vai disponibilizar o trabalho, os livros e a formação, para a gente começar uma cultura de Libras na nossa cidade. Para os professores e para os alunos. Exatamente, e para os alunos. Principalmente aquelas escolas que têm a criança com a necessidade. Já pensou a escola inteira ficar bilíngue? Vai ser bonito de ver. E foi uma demanda de uma professora lá do Maria de Lourdes. Ela parou o prefeito, ela falou, tem que ter ensino em Libras na cidade. Aí ele já olhou, eu falei, ixi, já vamos sair correndo, o que a gente tem de melhor aí no mercado. E esse é um trabalho por adesão, tá? Não é obrigatório, professor que não se sente confortável, mas aí a gente vai anunciar para os professores, mostrar o material, e quem quiser é só falar e a gente manda o material. E a última pergunta, que eu sei que você está cheia de trabalho, vocês duas estão cheias de trabalho, mas eu avisei que o tema educação não ia ser pouca coisa, não. Mas olha só que clima legal que tá mesmo, ó. A Elaine Santos, ela fala assim, eu quero fazer parte da equipe de São Vicente, estou esperando as chamadas do concurso. Com um emojizinho assim. Então ela tá legal, né? Ver a pessoa com interesse em trabalhar. Muitas vezes, acho que na educação as pessoas não queriam trabalhar em São Vicente, geralmente passa em outro concurso e tal, né? Agora eu me recordei, foi até no Encontro de Educadores do ano passado, que foi um professor que ele entrou em São Vicente. E eu acho que foi na a palestra que você deu. Ele levantou a mão e foi contratado, tinha sido contratado recentemente. E ele falou, nossa, eu estou adorando trabalhar em São Vicente. Não sei se você se recorda desse fato, mas isso ficou tão marcado, porque a educação é isso, né? A gente, claro, que tem todos os recursos que a gente precisa, mas a gente precisa do humano também. Né? Não dá para ser só o tecnológico e deixar o ser humano de lado. Então, isso me chamou muita atenção quando você fez essa pergunta e logo me veio ele à cabeça. Que ele falou, nossa, eu estou adorando trabalhar em São Vicente. Normalmente, quando me mandam foto assim, de rede social, é alguma coisa muito ruim, né? Aquela que tira a vontade de almoçar, ou é um problema por um erro nosso, ou é algo que a gente ainda não conseguiu fazer, ou é injustiça, porque tem também, tá? Tem aqueles posts que você fala, tá xingando aqui só porque você não conseguiu aquilo lá, né? Tem tudo isso. E aí eu recebi no final do ano, que era uma professora ingressante, e ela não é de São Vicente, e ela tirava foto da sala de aula, eu fico meio emocionada, assim, com o computador, com o projetor, ela falava, essa é a São Vicente que falavam para eu não vir? Aí. E aí você fala assim, a gente sabe que tem problemas, a gente sabe que tem muita coisa que ainda está faltando, mas a gente tem muita gente boa. E a gente
pode acreditar que São Vicente pode sim. E aí eu vou fazer mesmo, porque a gente fica felizona quando a gente vê cidade vizinha fazendo palestra que a gente fez aqui. E que a gente apanhou quando fez, inclusive, né? Que a gente apanhou. Não pode fazer palestra, onde já se viu ter palestras. Não, vai ter sim. Porque a nossa rede pode sim. A gente pode sonhar, a gente pode acreditar. E aí até uma diretora da escola, a Fabi, lá do Vila Jockey, falou assim pra mim, há uns dias atrás, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, você criou um monstro. Eu falei, eu? Ela falou, vocês. Eu falei, vocês quem? Ela falou, você e o seu prefeito. Eu falei, o que monstro? Ela falou, agora a gente sabe que dá. Exato. Aí eu falei, ai, que medo! E foi muito bacana. Eu falei, mas por que você está falando isso? Aí eu estou usando o nome dela, eu nem pedi autorização. Fabi, não me processa, por favor. Mas é porque acho que assim, dá. Não dá tudo ao mesmo tempo. Vai ter falha, vai ter problema, vai ter rearranjo, vai ter que ter paciência para algumas coisas, mas dá. E dá pra gente não ser a última. Dá. E sempre fazer o melhor possível. Né? É isso, o melhor possível. E porque se na escola elas fazem o melhor possível, a gente também tem obrigação. Na secretaria, o prefeito tem obrigação enquanto prefeito, porque gente boa a gente tem. Tava faltando a gente se unir aí nesse projeto. Você falou da virar referência para cidades vizinhas, mas acho que dá para expandir mais. Entra lá na postagem do Pelé, né, da rede social do Pelé, tem gente de outros países falando que quer fazer uma escola parecida. Então, os exemplos de São Vicente estão extrapolando a Baixada Santista, estão indo para outros lugares. Padrão São Vicente. Padrão Caiamado, padrão São Vicente, padrão Nívia, padrão Regina, é isso aí. Padrão Amei. Muito obrigado pela presença de vocês, não só pela presença de vocês, mas pelo trabalho de vocês, porque quem muda a vida de crianças, muda a vida de uma cidade inteira, muda a vida no futuro, de fato. E é sempre um prazer receber a galera da educação aqui, que é sempre o maior papo, é sempre o mais apaixonado, o mais empolgante, os comentários chegam, então a gente fica muito feliz. E a gente fala, né, Rei? Deixa eu só contar o último caso antes da gente ir embora. Bora. Sabe como eu conheço a Regina? Quando eu me torno secretária aqui, ela briga comigo, ela manda na rede do prefeito. É um absurdo. Eu falei, o que é um absurdo? E ele me manda, todas as críticas ele me manda, né? Aí eu fui ler, a gente estava fazendo a entrega de cesta básica nas escolas. E eu nem imaginava que alguém pudesse Ele leu e ele me manda. Não demora pra ler, rapidinho ele já e ele manda, ele Nívia. Aí a gente tinha escolhido algumas escolas polo e ela falou assim, a minha não é polo, mas precisa ser. Porque as minhas crianças da fazendinha precisam comer. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, quem é essa maluca no meio da pandemia lutando para trabalhar mais? Aí eu falei, nossa, eu vou lá conhecer essa mulher lá, que ela é meio doida, né? Meio time, né? E aí eu tenho um orgulhão de ter uma parceira de trabalho, uma diretora de escola concursada. E tudo que a gente faz é pelas crianças, né? Eu sempre falo isso. Eu posso ter 1000 problemas na escola, em casa, mas eu esqueço todos porque eu sempre penso, para os alunos. Então a gente luta por eles. Então tudo que eu faço, você foi no domingo, foi no sábado? Fui porque é por os alunos. Então assim, eu fico muito contente quando eles entram na escola. Eles têm um ambiente maravilhoso para estudar, eles têm profissionais excelentes. Então isso me dá um orgulho tão grande. E eu acho que toda a luta vale a pena quando a gente vê isso. Aí, tendo igual a Regina, é a maioria das nossas gestoras, é a maioria dos nossos professores, a maioria mesmo. E uma vez uma senhorinha me disse isso no encontro de educadores. Menina, e ela estava para se aposentar, saiba que a nossa rede é de gente boa. Não ouça os gritos dos maus, porque os bons são a maioria. Tendo gente assim, a gente tem que trabalhar muitas horas do dia mesmo, né? Porque daqui já vamos para mais licitação, mais contrato e mais coisa, porque gosto, tem que entregar, né? E falando em avaliação aí, nosso aluno aqui, a primeira vez, como foi a avaliação? Como é que foi?
Não, foi ótimo. Tudo bem? Essa avaliação foi muito boa. Depois a gente vai olhar do Carolina. Não, faça isso não. As meninas do Carolina já separaram o seu registro pra gente dar uma olhada. Um abraço pra elas, inclusive. Não, façam isso não. Mas eu fui um bom aluno, E acho que fui bem aqui hoje, não fui? Foi bem. Foi obrigado, lindo, Vini. Obrigado, Foi obrigado. lindo. Mas só fazer uma fala, parabéns pelo trabalho de vocês duas. Eu, como, um aluno do Otávio de César, Carolina, que são 2 escolas municipais aqui do Catiapuã, nasci, que fui criado no Catiapuã, tenho muito orgulho de ver tudo isso acontecendo e passar na frente da escola que eu passei tanto tempo da minha vida e ver as crianças com maletinha, sabe? Em breve as crianças com uniforme, sabe? Coisas que eu não tive. E eu sei que, por exemplo, ali no Carolina, é uma galera que precisa, sabe? Que aquilo ali vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, muito orgulho de fazer parte disso e de ter 2 pessoas maravilhosas que trabalham pelo futuro de tanta gente aí da nossa cidade. Parabéns. Olha, falou bonito. Obrigado. Com esse desfecho aí, deixa eu só complementar. Pedir para vocês participarem, continuar participando, mandem perguntas. Se ficou alguma pergunta, mandem aí nos comentários, a gente vai consultar elas, responder pelas redes sociais. Continue compartilhando os cortes no nosso Instagram, no Facebook. Continua participando e até a próxima. Muito obrigado. E é isso aí. Valeu, Papo pessoal. de primeira. Valeu.